Muito bom dia. É um prazer novamente estarmos reunidos para estudar e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, envolva toda a humanidade de um modo muito especial. Aqueles corações que estão detidos em situações de dor, de desespero, de angústia, que a paz, de alguma forma, chegue até cada um deles. É interessante comentarmos que, em tempos de passado, quando se falava que o Centro Espírita ia fazer um tema, um estudo sobre a morte, a plateia praticamente esvaziava, né? Depois, com o tempo, isso foi, de alguma forma, atenuando. E ontem, ainda no estudo da noite, comentávamos que esses 3 estudos das quartas-feiras anteriores, que discorreu sobre a morte, entre os espíritas, teve assim um interesse bastante reduzido. E é interessante essa constatação, uma vez que para todas as pessoas, mas de um modo especial para nós, os espíritas, a morte é a única realidade verdadeira da nossa vida. Quem de nós atesta com certeza que chegará até o fim do dia? Que se preparará para o Natal, para o ano que vem, para isto ou para aquilo? Então, foi assim bastante interessante fazermos essa constatação que mesmo entre os espíritas, o termo real da vida, que é a morte, ainda não tem muito interesse. E o tema de hoje, de certa forma, ele vem abordar esses raciocínios, uma vez que o título, o nome dele, é Treino para a Morte. O que é o treino? Exatamente, são os costumes, os hábitos, a forma que eu poderia dinamizar em mim para quando chegar esse momento real da minha existência, eu tenha um mínimo, por assim dizer, de preparo. Então, para muitos, esse termo, treino para a morte, ele soa assim como estranho. Porque como que eu poderia me treinar para as surpresas da morte? E, mais uma vez, eu vou me subsidiar das experiências do irmão X, quando ele exatamente escreve que essa indagação, como que eu vou me preparar para a morte, além de curiosa, ela é de um difícil preparo, uma vez que o encarnado não agrega nos seus planos de vida algo que é inexorável, que faz parte do seu caminhar. Então, ele recorda hábitos que são naturais aos homens e que, acontecido o desligamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico, o indivíduo continua com toda a sua individualidade. E a forma nova de existir não atenua os seus apegos. E ele continua exatamente tal qual era, com alguma, às vezes até muita dificuldade, para se adequar aos novos planos de matéria. E ele reflete ainda o quanto as religiões
não se preocupam em orientar os seus frequentadores para as realizações do espírito, trabalhando sim com a realidade da alma. Alguém que continua vivendo sem o corpo físico. E isso tudo adiantaria? Ele diz que é muito importante, mas que mesmo que nós tenhamos algum preparo, vejam bem, tudo é muito novo. É como se nós tivéssemos saído de uma selva altamente fechada e, de repente, entrássemos num ambiente onde tudo é igual, porém profundamente diferente. E, em relação a essa realidade, estando já há várias décadas na vida espírita, o espírita também, mesmo que se prepare, vai ter, numa proporção bem menor, vai se sentir meio assombrado com tudo que lhe é novo. E ele, que já possuía naquela época bastante trato com a espiritualidade, ele conta da dificuldade em lidar com os seus hábitos antigos. E aí ele sequencia algumas coisas que foram assim muito difíceis para ele nessa adaptação aos novos climas existenciais e que cada um de nós vai conviver, queiramos ou não. Então, ele vai falar que uma das primeiras ou terríveis tormentos, situações diferenciadas, vai ser frente à alimentação diária. E aí ele fala, diminua um pouco a sua volúpia pela carne dos animais, do bife, da pimenta, uma vez que a falta destes acepipes vai se constituir um tormento imenso. Os excitantes, as bebidas, os licores, o uísque, a cachaça brasileira, o fumo, os narcóticos, o sexo, detalhes vividos todos em excesso na vida material, infundem uma angústia terrível, em desequilíbrios atrozes entre os desencarnados. E ele não está falando em quem não conhece, ele está se dirigindo principalmente a nós, os espíritas. E aí ele vem e reflete sobre o dinheiro. Que caso alguém de nós detenha alguma posse, não adiar as doações ou as disposições que o sentimento nos orienta como sendo o melhor. Então, ter muito cuidado em relação aos testamentos, uma vez que males assim fulminantes. Então, há um ditado que diz que os males financeiros não são distribuídos só para os familiares, mas eles desunem a família. Então, cuidado com a papelada correspondente, para que esteja tudo em ordem, sem humilhações, já estabelecendo gastos, e que, se feito antes, evidentemente, evitaria gastos com a justiça, com os cartórios, com os tribunais, com as leis, enfim, situações que, se não providenciadas em tempo, quando encarnados, constituir-se-ão como arrependimentos, no qual aquilo que foi deixado para depois, que foi adiado, que foi deixado para amanhã,
vai repercutir em dores quando nada mais pode ser feito. E aí, as reflexões são sobre os nossos amores. Os laços consanguíneos. Lógico, amar os amigos, os familiares, guardando, porém, a certeza de que um dia estaremos reunidos novamente. Aproveitar de todas as formas possíveis a realidade atual, vivendo bem, não causando e nem alimentando mágoas, distanciamentos, mas providenciar essa harmonia agora, depois não tem como. E caso tenha alguma crença religiosa, seja ela qual for, todas são dignas. Mas viver essa crença esposada com responsabilidade moral, uma vez que a religião de fachada coloca o ser em situações terríveis, face à realidade que ele tem, de um tempo que ele perdeu, na vontade intensa agora de querer aproveitar, de querer ser diferente, mas não dá mais. E, na medida do possível, fazer o bem. E esse fazer o bem, muitas vezes, há a impossibilidade material. É lógico, é natural que haja, mas você tem o sentimento. Use, irradie esse sentimento naquilo que você tem de melhor, sem se preocupar com as críticas ou com as avaliações que alguém faça em relação a você. Ao sair de sua casa, ofereça aos amigos espirituais que se alguma coisa você tem de bom, e por onde você passar, com quem você estiver em contato, for necessário as suas energias, que os amigos espirituais, em nome de Jesus, usem para balsamizar corações, para tranquilizar mentes que estão em desalinho, que estão pensando em tantas coisas comprometedoras, desanimadoras, detidos, às vezes, nos dramas que estão vivendo. Então, isso é fazer o bem e que não custa nada, materialmente falando. Procure semear simpatia para com todos, mas simpatia não como fachada, mas simpatia que venha do íntimo do coração, num bom dia que deseja realmente bom dia. Para conhecidos ou desconhecidos, não importa. Daqui a pouco nós vamos chegar num tempo onde todo mundo tem como um hábito arraigado Feliz Natal. O que quer dizer esse Feliz Natal? São simples encadeamentos de palavras? Ou o meu sentimento reverte essas palavras de ternura, de carinho, de um abraço, de um desejo imenso de conhecer aquela pessoa, de ser fraterno, amigo, leal? Então, essa simpatia para com todos não importa. Embora muitos não entendam e muitos não têm essa disposição em relação a cada um de nós. Não importa. O processo é íntimo, pessoal. Assim, em qualquer situação, esse treino para a morte
nos convida, aqui no limite das nossas forças, cada um de nós trabalhe da medida como for possível, dissolvendo principalmente no nosso campo íntimo dores e mágoas. Em nenhuma situação pare de trabalhar. Esteja ligado a uma atividade. Confeccione algo, desenhe, crie, aprenda algo. Mantenha a mente ativa, cumprindo da melhor forma os deveres, mesmo que eles sejam triviais, corriqueiros e até pareçam sem importância. Conto aqui um exemplo significativo. Uma senhora já em volta dos seus 97, 98 anos, avó de uma companheira nossa, e que vivia, passava o dia, havia sido uma médium muito eficiente, e que passava praticamente os dias sentadas na sua cadeira de roda, entristecida. E numa das vezes que outra companheira vai aplicar-lhe o passe, ela fala dessa sua solidão e de como ela via os espíritos passarem à sua frente. E a companheira fala para ela: por que a senhora não conversa com eles? Por que a senhora não fala de todas as belezas que a senhora aprendeu na doutrina espírita? Por que a senhora não fala para eles de Jesus? Na semana seguinte, essa senhorinha era, entre aspas, uma outra pessoa. Então, é fazer o bem exatamente no limite das forças de cada um. E eu termino com o autor do texto, onde ele permita-me que eu leia. Apesar de tudo isso, quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte virá e lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo e muito mais que por hora eu não lhe posso dizer. Que Jesus nos abençoe.